Visconti, me chamar de Jorge. Por favor, não me chame de Jorge Visconti, porque só quem me chama de Jorge Visconti é minha mulher quando está brava comigo e pode me desestabilizar aqui para a aula, viu? Então, eu passei 33 anos no Exército, né, como oficial do Exército. 3 dias atrás, completou um ano que eu estou na reserva. O meu último posto foi comandante da Escola de Inteligência Militar do Exército, né? Eu comecei minha carreira, né, ali como tenente, paraquedista, servi na Brigada Paraquedista, fiz o curso de comandos, fiz o curso de Forças Especiais, tive a oportunidade de ser instrutor do curso de comandos, quando eu conheci o João Ricardo, né? Vim para Brasília, então fiquei no Rio de Janeiro até a escola de aperfeiçoamento, fui para Brasília, depois da escola vim para Brasília, fiquei 7 anos por aqui. Aqui tive a oportunidade de servir na segurança presidencial, né? Na segurança presidente, vice-presidente e as autoridades por eles denominadas, quase 4 anos, e depois eu fui para a inteligência, né? E aí, essa segunda metade da minha carreira foi praticamente na inteligência, exceto no momento que eu fui comandar, né? Eu, depois da ICM, voltei para as Forças Especiais, estive lá em Goiânia, né? E depois passei 2 anos no Peru, na Escola de Comando do Estado-Maior, 1 ano aluno, 1 ano professor, voltei para o Brasil. No Centro de Inteligência do Exército, eu servi por 3 oportunidades, as 3 delas na divisão de contra-inteligência, trabalhando primeira vez com segurança orgânica, segunda vez na segurança ativa, na parte contra espionagem, contra sabotagem, contra terrorismo. E quando eu voltei para o Centro de Inteligência, a última passagem, eu vim como chefe da divisão de contra-inteligência, né? De lá, eu fui nomeado para comandante da Isimex e fiquei 2 anos na Isimex, ali na formação dos militares e civis na atividade de inteligência, né? Então, isso é uma passando da minha carreira, né? E é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Então, gostaria de todos, né, a gente estar conectados ali no LinkedIn, mantemos os contatos e fico à disposição mesmo depois da aula, pessoal. Bom, nós vamos tratar disso aqui, ó. O que eu espero? Ampliar é um termo próprio da inteligência, o quadro de referência. O quadro de referência na inteligência quer dizer o conhecimento, né? O conhecimento sobre aquele determinado assunto. Chamamos isso de quadro de referência sobre a inteligência, né? Perceber a inteligência como valor para o SOC C3 ágil, mas também ela vai ampliar. Vocês vão ver que vão transbordar o SOC C3 ágil, né? Ampliar a percepção aos riscos. A minha ideia aqui não é dar uma aula sobre gestão de risco, porque tem gente aqui que é professor de gestão de risco, a minha ideia não é essa. O meu foco é na percepção aos riscos, né? E contribuir com isso para a proteção dos ativos que cada um tem sob sua responsabilidade, né? Nós vamos passar por essa agenda, vou falar sobre a inteligência, alguns conceitos. Nós vamos falar sobre o ciclo da inteligência, e aí é um dos cores da apresentação. Ali eu vou me deter, porque eu acho fundamental para vocês entenderem realmente como a inteligência funciona. A inteligência funciona por intermédio do seu ciclo. Tá bem, pessoal? E aí vamos passar a percepção dos riscos, tá certo? Que antecede a contra-inteligência. Não há como falar de contra-inteligência sem falar de riscos, porque a contra-inteligência justamente vai no sentido de mitigar os riscos. Tá bem, pessoal? Então, nós temos 1h30, né, de aula e tem mais 30 minutos de debate, mas se quiserem fazer as dúvidas ao longo da apresentação, pode fazer. Ali na transição de inteligência para contra-inteligência é um momento que eu coloco ali também, se alguém quiser tirar alguma dúvida própria.
Tá? E, por último, vamos fazer a conclusão. Mensagem de contra-inteligência é o que a gente incentiva, né? Quando nós falamos em mentalidade de contra-inteligência, eu vou tratar mais disso, isso não é um mantra. Ah, nós temos que desenvolver a mentalidade de contra-inteligência. Sim, o que é isso? Desenvolver a mentalidade de contra-inteligência é um somatório de ações que devem ser implementadas. E mensagem de contra-inteligência é algo que vocês podem utilizar em todas as oportunidades. Vai fazer uma capacitação, começa com uma mensagem de contra-inteligência adaptado ao negócio de vocês, tá certo? Uma apresentação, uma palestra, uma reunião, tá bem? Então, só nivelar. Está falando com a diretoria? Está falando com o board? A mensagem de contra-inteligência para eles já muda no nível deles, né? Então, aí, ó. Segurança é a ausência de riscos inaceitáveis. Aí nós temos segurança. Vocês conhecem todos os riscos de sua operação? Do seu business? É um questionamento que a gente deve se fazer sempre, porque a pergunta é todos os riscos. Tá bom, pessoal? É um desafio. Bom, vamos começar aqui com conjuntura. Conjuntura é um termo técnico da inteligência, que quer dizer o seguinte: situação atual, né? Um passado próximo, um momento atual e um futuro próximo. Isso é conjuntura, né? E está aí o mundo, um pouco de tudo. Campo interno, Brasil, né? Polarização política, a questão de enchente lá no Rio Grande do Sul, mas a questão dos problemas, né, do clima, né, o mundo cada vez mais conectados, e com isso o espaço cibernético sendo usado para o bem e para o mal, né? A desinformação sendo utilizada como modus operandi de uma maneira intensa, né? Que são produzidas narrativas com objetivos pré-definidos, né? Aí os fatos ou fake, também, em que a verdade, em muitos casos, não é o mais importante. Nós temos o conceito da infoxicação, que é um somatório, uma abundância de dados à nossa disposição, né? Que isso chega a causar a doença das pessoas toda hora conectada, acesso a um volume muito grande de dados. Guerras no mundo, né? A questão de queimadas, que é uma questão do campo interno, queimada da Amazônia. A Amazônia, olha, no Brasil, campo interno. Mas quando atores externos se relatam a questão das queimadas da Amazônia, nós temos aí justamente o que é chamado na política na doutrina de relações internacionais como os linkers, né? O campo interno ele se liga com o campo externo, ele tem umas pontes de ligação, tá bom? E é isso o mundo que nós vivemos, o mundo VUCA, o mundo BANI, né? Em que os problemas, na verdade, são cada vez mais difíceis de resolver. Bom, isso é conjuntura para a inteligência. Cenário para a inteligência é outra coisa. Cenários são visões de futuros possíveis, né? Há uma metodologia para a construção de cenários, uma metodologia complexa, tem que reunir especialistas, né? Em que são construídos cenários em que a finalidade não é acertar exatamente aquele cenário, né? Mas a finalidade do estudo de cenários é o seguinte: olhar o futuro para que as empresas, no presente, tomem as soluções adequadas para estar pronto no futuro. Esse é o conceito de cenário, né? Mas é usual o pessoal falar, vai ali, o jornalista adora isso, né? Ele fala assim, o cenário atual para a inteligência, essa frase está construída de forma equivocada, tá bem? Mas é só essa questão da definição aí para vocês, tá bom, moçada? Não tem como falar de inteligência sem falar sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência, né? Essa é a configuração atual do nosso sistema de inteligência, em que o órgão central é a BIM, que não era, pouco tempo atrás, era o Gabinete de Segurança Institucional, agora é a BIM, né? E tem um núcleo duro ali dos órgãos permanentes, são aqueles que
que tem um papel mais importante, efetivamente, da inteligência nacional, né? Então, está ali a inteligência das Forças Armadas, a inteligência da segurança pública, das relações exteriores, correto? Isso aí é o núcleo mais forte do CIBI. Aí depois vem outros órgãos, né? Órgãos dedicados, associados e entes federativos. Por que eu falo isso aqui também? Porque se vocês trabalham em empresas que são infraestruturas críticas, contempladas dentro da política e da estratégia de infraestruturas críticas, né? Do sistema de infraestruturas críticas, há a possibilidade de realizar acordos de cooperação para o fluxo, para estabelecer um fluxo de inteligência com o Sistema Brasileiro de Inteligência, tá certo? Então, o decreto atual do SISBIN, ele trata sobre isso, tá bom, pessoal? Por isso que eu trouxe aqui esse slide. Bom, atividade de inteligência, né? Um pouquinho de conceito, só para a gente saber em que nível de inteligência a gente trabalha. Existe a inteligência descritiva, né? Que ela trata com consciência situacional, né? Esses conceitos estão nesse livro. Esse é um livro novo, lançado pela Bibliex, excepcional. Conceitos atualizados, vale a pena vocês terem esse livro, Análise de Inteligência, de Robert Clark. Tá bem? Ele fala que inteligência descritiva é aquela que nos traz a consciência situacional. O que está ocorrendo, né? O que aconteceu e o que está ocorrendo. Ameaças e oportunidades de um problema atual. Também poderia ser definido como inteligência corrente, tá certo? Esse é o dia a dia, né? Na dinâmica dos acontecimentos, você ter a consciência situacional do que está ocorrendo. Inteligência descritiva ou inteligência corrente. A inteligência preditiva, ela é antecipatória. Aquilo que eu falei. Há vários futuros cenários, né? Há vários futuros possíveis, cenários possíveis, né? Então, a inteligência preditiva, ela trabalha para identificar as alternativas mais prováveis que vão ocorrer, dentre as diversas possibilidades, né, de ocorrência de um determinado evento. Essa é a inteligência preditiva. Aí já entra uma carga de análise maior, não são somente os dados correntes, né? E quando a gente fala de cenário, né, a gente faz uma análise do que passou, dos fatores de influência para aquele futuro que a gente acha que vai ocorrer, tá bem? Então, para acontecer algo lá no futuro, quais são os fatores de influência para que faça essa ponte com o futuro? Então, isso aí é a inteligência preditiva. E a inteligência, a mais nobre de todas, né? Não é uma questão de ponderar valor, mas a mais nobre, porque ela é a mais completa de todas, né? É a inteligência prescritiva. Por quê? Porque ela transcende a preditiva, pois ela recomenda cursos de ação ao decisor. Ou seja, você está prescrevendo algo ao tomador de decisão. Tá bem, pessoal? Então, são tipos de inteligência, uma parte teórica, conceitual. Amparo legal, pessoal. Então, eu vou vou tratar aqui do documento de mais alto nível no Brasil que trata sobre a inteligência. É a Política Nacional de Inteligência, né? Então, ela define os parâmetros e limites dessa atividade. Mas pode deixar que essa aula não vai ficar só no conceitual, não. É só para vocês terem a clareza que é de cima para baixo, né? A política, ela nos traz, assim, resumidamente, o conceito, que eu vou tratar no próximo slide, mas ela traz pressupostos da inteligência. É importante, pessoal, a gente saber. Quando a gente fala sobre inteligência, existem pressupostos, né? O assessoramento oportuno. Oportunidade é um princípio.
para a inteligência. Não adianta você entregar o relatório mais completo, a apreciação mais completa para o decisor, se a oportunidade passou. Aí o decisor pode falar para você o seguinte: obrigado, mas isso aí seria muito importante se eu tivesse recebido ontem, né? Porque eu já tomei minha decisão. Então a gente brinca que inteligência se difere da história militar. A história militar é o passado, né? A história é o passado. A inteligência não. É uma atividade especializada. Por quê? Porque tem a tecnicidade, né? Você precisa estudar aquilo ali. A inteligência, ela tem como pressuposto a abrangência. Qual é o seu negócio? O que influencia o seu negócio? O que o seu negócio impacta? A inteligência tem que tratar de todo esse escopo. Tá bem? Por quê? Porque é um pressuposto à abrangência da atividade de inteligência. E o caráter permanente, né? A inteligência, ela é contínua, ela prossegue. Não é porque terminou o expediente que a inteligência também para, né? Alguns assuntos realmente param, outros não. Então, é esse caráter permanente da inteligência. E a política também traz as principais ameaças que a gente pode entender como os principais riscos nacionais. Um pouquinho mais à frente a gente vai tratar disso aí. Bom, moçada, então, quando a gente fala, a gente costuma falar muito em inteligência, né? Mas o conceito amplo é atividade de inteligência, que é dividido em dois grandes ramos: a inteligência e a contra-inteligência. Então, inteligência. O que é inteligência? Lembrando que a gente está falando das definições da política, tá certo? Produzir e difundir conhecimento às autoridades competentes relativos a fatos e situações que ocorrem no território nacional ou fora dele, de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório. Então, esse é o conceito da Política Nacional de Inteligência. Para vocês, qual é a tradução disso? Produzir e difundir conhecimento aos interessados. A inteligência, na sua instituição, ela está posicionada em que nível? Quem são os clientes? Então, isso aqui, ó, a produção e a difusão de conhecimento vai ser para os seus clientes. Relativos ao quê? Aos fatos e situações de interesse desses clientes, de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório de sua instituição. Então, vejam que esse conceito ele se adequa a qualquer um. Qual é o ramo? Qual é o negócio que está sendo tratado? O que precisa? Esse é o conceito da inteligência. E a contra-inteligência? Ela tem um outro papel, mas eu já deixo aqui uma consideração, não esqueça disso. A inteligência e a contra-inteligência caminham de braços dados. Uma não vive sem a outra. Então, a contra-inteligência. Quais são os verbos? Prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa e as ações que constituem a ameaça. Ameaça ao quê? A salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações de interesse da sociedade e do Estado. Por quê? Porque isso é a política nacional. Qual é a tradução desse conceito para o negócio de vocês? Os verbos são os mesmos: prevenir, detectar, obstruir, neutralizar. Os fatores adversos, né? Não necessariamente a inteligência adversa, pode ser que isso não seja a realidade do seu negócio. Mas quais são os fatores adversos? Ok? Quais são as ameaças? Né? Então, é isso aí que esses verbos vão trabalhar. A salvaguarda de seus ativos, né? Que ele descreve aqui. Ele define os ativos de uma forma geral, né? Em dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações, né? E demais de interesse de sua instituição. Isso é contra-inteligência. Tá bom, pessoal? Então, a inteligência, ela foca nas oportunidades, em identificar as oportunidades, e a contra-inteligência nos riscos,
para prevenir, detectar, obstruir e neutralizar esses riscos. Agora, tudo isso num contexto maior, que essa é a grande finalidade da inteligência: reduzir as incertezas no exercício do processo decisório, para que a decisão seja a mais adequada possível por parte do decisor. Ficou bem entendido esses conceitos, pessoal? Porque muitas vezes você vai nos locais, eles não abordam dessa forma, né? Mas esse é o conceito geral, e eu garanto para vocês, tendo entendido esse conceito, ele se adapta perfeitamente ao negócio de vocês, no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional, ok? Temos alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma consideração até o que nós falamos? Então, tá bem. Então, vamos seguir. Dado, informação e conhecimento. Nós estamos construindo o conhecimento acerca da inteligência, né? Então, dado, né? Dado, a inteligência tem esse conceito da fração significativa, né? Fração significativa é um tópico, né? É um tópico. Então, o dado, o que é o dado? É um fragmento, tá? Vamos chamar assim, dado é um fragmento de informação. Então, por exemplo, placa de um carro é um dado. A placa do carro, o Compass preto, a placa é tal, certo, né? O proprietário do carro é um outro dado, né? Um endereço é um dado, né? Um valor, um indicador econômico, ele é um dado, tá certo? Dado, tá ali. A gente consegue concluir alguma coisa sobre dado? Não, né? A gente precisa do dado, trabalhar, processar esse dado para ter uma informação, né? Então, o valor do dólar hoje está, sei lá, 6 e tanto. Sim, isso é só um dado, né? Mas quando a gente pega a trajetória do dólar, né? Vejam, ainda não botei análise, é só levantar os dados. Olha, o dólar nos últimos 12 meses ele está com essa variação. Outro dado. Quando eu junto isso aqui, passo a trabalhar os dados, eu tenho uma informação, né? Que aí a informação nos dá condição dela ser analisada pela inteligência e, a partir daí, ser produzido um conhecimento. Lembra lá que no conceito da inteligência falava da produção do conhecimento? Então, a inteligência, ela entrega, o que é mais nobre para a inteligência é a entrega do conhecimento, né? Para quê? Esse conhecimento, então a inteligência, ela vai até onde? Ela vai até a produção do conhecimento. Começou no dado, foi trabalhado a informação foi analisada, produziu o conhecimento. Esse conhecimento, ele é difundido ao seu cliente decisor, né? Para que ele tenha o entendimento sobre aquilo e possa o quê? Reduzir as incertezas sobre aquilo para tomar a melhor decisão. Tá bem, pessoal? Ficou claro essa inteligência? Porque é isso que eu estou falando. Quando a gente entrar no ciclo, na verdade, acabou, né? O entendimento sobre a inteligência, ele acabou, né? Mas se ficar dúvida aqui, pode ser que vocês tenham dificuldade um pouquinho lá na frente de dar continuidade. Alguma dúvida até agora, moçada? Também. E o ciclo da inteligência? O que é isso? O ciclo da inteligência é como a inteligência funciona, né? Como é que eu uso a inteligência? Eu tenho que entender o ciclo, né? Então, o ciclo da inteligência, ele tem uma orientação. O que é orientação? É saber o que precisa
e como é que nós vamos ter a linha de obtenção, análise e produção desse conhecimento, né? Então, quando a gente falar em orientação, é saber quais são as necessidades de inteligência, como vai ser cumprido isso. Às vezes né, na inteligência institucional, vai ser aberta uma operação de inteligência para isso? Vai. Se vai, precisa de recurso. Tudo isso vem da orientação. Então, a orientação segue para a obtenção, né? Obtenção é busca mais coleta. O que é a coleta? Coleta é todos aqueles dados que vêm das fontes abertas. Isso é coleta. E a busca, o que é? Os dados que vêm das fontes cobertas por sigilo ou não disponíveis com facilidade. Aí você tem que realizar uma busca nisso aí. Mas busca, mais coleta é obtenção. Ou seja, é o requerimento, é buscar, trazer para o seu próximo ambiente ali, que é o ambiente da produção, onde vai ser feita a análise, todos os dados. Tá? Com os dados na mão, o conhecimento ele é produzido, né? Ou seja, ele é analisado, todos aqueles dados, e produzido o conhecimento. E, a partir daí, esse conhecimento é difundido para quem precisa. Tá bem? E aí entra no ciclo, né? Avaliação, realimentação, avaliação, realimentação, porque é uma dinâmica. Às vezes o conhecimento é produzido, mas por fase. Nós dizemos que a inteligência, as coisas não estão na prateleira. Eu preciso isso, toma aqui que está pronto. Não. Às vezes eu preciso disso, ou seja, a necessidade de inteligência, os conhecimentos vão sendo produzidos dentro de uma linha de tempo. Por quê? Porque todos os dados não, por exemplo, todos os dados não estão disponíveis ao mesmo tempo, né? Então, você vai pegando o que está disponível, vai produzindo, analisando e produzindo um documento para satisfazer o seu cliente, né? Que é a razão de ser da coisa. Inteligência, ela existe para que com conhecimentos úteis, né? A inteligência, pela inteligência, não vale nada. Ficar produzindo conhecimento, né? Para o galeão. Ele quer saber agora, necessariamente, o que está acontecendo com os curdos na Síria. Nesse momento, esse dado é útil para ele? Não é útil, tá certo? Então, não vai vir uma demanda em relação a isso, ou pelo menos não deve vir uma demanda em relação a isso. Mas vamos lá. Esse é um quadrinho simplificado. Vamos trazendo mais informação sobre isso aí. Começa tudo pela necessidade de inteligência, né? Então, no Estado brasileiro, existe a Política Nacional de Inteligência, a Estratégia Nacional de Inteligência e o Plano Nacional de Inteligência. Esse Plano Nacional, que é um documento sigiloso, ali estão descritos todos os tópicos em que a inteligência nacional deve acompanhar. Tá bem? Aí, dentre todos esses tópicos, de acordo com a conjuntura, a prioridade, né, vai mudando o que precisa saber. Mas, no contexto geral, como é que funciona isso? Começa com a necessidade de inteligência. Se na sua instituição isso não está claro, tem que ir buscar. Concurso aqui, vocês vão ver que as demandas do SOC, vocês já vão perceber quais são. E aí já vão ter a noção de quais as necessidades de inteligência necessárias para isso. Essas necessidades de inteligência, elas são chamadas, né, conceitualmente aqui, na inteligência de mercado, de kits e kicks. Tá? O que é o kit? É o tópico maior, né? É a tarefa maior. E o kicks é o quê? É o detalhamento desse tópico. Então, por exemplo,
Na minha empresa, eu preciso aprofundar a questão do crime organizado, porque eu estou tendo ações no entorno e já tive histórico de ações na minha instituição. Então, crime organizado, eu preciso me aprofundar nisso. Então, crime organizado é um kit. E quais são os kits? Qual é o detalhamento do crime organizado? Por exemplo, qual é o modus operandi? Primeiro, quais são as facções que eu tenho aqui? Eu tenho Comando Vermelho, eu tenho milícia, eu tenho o quê? Quais são as facções? Qual é o modus operandi de cada uma? Qual é o valor? Vejam, é o detalhamento daquilo, tá bem? Então, as necessidades de inteligência, elas são a entrada do ciclo da inteligência. É saber o seguinte: o que eu preciso saber? É isso. E aí vai ser orientado como isso vai dar prosseguimento no ciclo, tá bem? Que passa para o outro ambiente. Então, definido o que eu preciso saber, né, para o meu negócio, para a minha operação, para o SOC, definido isso segue para o ambiente da obtenção, tá bem? Que é? Aí na obtenção, o que ocorre ali? Eu tenho a necessidade, ou seja, eu preciso necessidade de inteligência, quer dizer o quê? Eu preciso saber disso, tá bem? Eu consulto inicialmente bancos de dados que eu tenho. Os meus bancos de dados, será que o que está sendo demandado agora, o meu banco de dados já responde? Pode ser que sim, né? Se você tem um banco de dados atualizado, né, organizado, né, pode ser que aquela demanda já seja respondida. Então, você acessa o seu banco de dados, vê qual é a necessidade de inteligência, acessa o banco de dados e já manda para a próxima fase. Mas também pode ser que o seu banco de dados pode ter dados parciais ou não ter dados sobre aquilo. É uma necessidade de inteligência nova, né? E aí? Aí eu tenho que ir atrás, né? Então, hoje em dia, inteligência de fontes abertas quanto mais desenvolvido vocês forem em inteligência de fontes abertas, melhor vocês terão a qualidade da informação e com muito mais segurança. Então, vão buscar nas fontes abertas. Então, o que eu tenho dessa necessidade? O que eu tenho? Entra na internet, entra nos diversos bancos de dados que tem acesso. Às vezes, são questões fora da empresa, mas às vezes eu tenho parte na empresa, tá bem? Então, é a procura. Todas as fontes abertas, né? Antigamente tinha os jornais, né? Que a inteligência ficava lendo o jornal, fonte aberta, né? Então, um livro que trata sobre assunto é fonte aberta, uma revista é fonte aberta. Mas hoje a internet nos traz tudo isso que eu estou falando, os livros, as revistas, e mais os sites, né? As diversas fontes. Por isso que a inteligência de fontes abertas, né? Tem a inteligência humana também, né? Então, volto lá, nível Estado, né? Então, o decreto diz quem pode operar fontes humanas. A BIM tem fontes humanas. Então, um determinado necessidade de conhecimento que chegue para a BIM pode ser que seja uma operação de inteligência para aquilo ali, para ir buscar o que não está disponível. Olha o termo que eu estou usando. Busca, tá certo? Mas para o negócio de você, isso é o Estado, né? Então, as Forças Armadas, os órgãos de segurança pública, que têm a sua inteligência estruturada, né? Tem seus órgãos de busca, é uma coisa. Para as instituições de vocês, né? As fontes humanas, muitas vezes, são o quê? São os fornecedores, são os clientes, consumidores, tá certo? Aquelas pessoas que interagem, a sua rede de relacionamento, que é muito importante, porque a inteligência trabalha com redes, né? Inteligência sozinha, a pessoa sozinha não trabalha, a inteligência trabalha em redes, né? Que aí você vai acionar de acordo com a sua necessidade de inteligência para ver o que vem de dado e informação dessa rede humana, tá bem? Então, a inteligência humana. E existe também, no ambiente de obtenção,
outras fontes, né? A geointeligência, né? A inteligência cibernética e a inteligência de sinais, que aí há a demanda de pessoal especializado para ter acesso a esses dados, como se vai obter esses dados, tá certo? Mas estão ali as fontes tecnológicas. Isso tudo, pessoal, é o ambiente obtenção. Então, chega uma demanda, vou botar o exemplo lá, crime organizado e o seu detalhamento. Eu entro, eu vou buscar, por que eu tenho sobre o crime organizado para responder isso aqui, que estão me pedindo, e passo por isso tudo, ok? Então, o que eu queria de vocês com o ciclo da inteligência? Duas coisas. Primeiro, vocês entenderem como a inteligência funciona, que é por ciclo, e a outra coisa, tão importante quanto, é já ir raciocinando como vocês podem estruturar isso na realidade de vocês. Tá bem? Então, tá certo. Aquilo foi encaminhado para o ambiente da obtenção e agora eu tenho conteúdo, né? Mas aquilo é o seguinte, esse conteúdo é um monte de informação, né? Mas será que é isso mesmo que o cliente quer? Isso já veio na orientação. Olha, o cliente quer, né, essa necessidade de inteligência aqui dessa forma. Isso está no primeiro passo lá da orientação. Então, tá bem. Isso segue para um outro ambiente, que é o ambiente da análise. Aí sim, vai começar todos aqueles dados, vão começar a ser separados, agrupados no que faz sentido, e isso aí tudo analisado. Nesse ambiente aqui de análise, a primeira coisa, nós vamos ter que fazer uma avaliação dessas informações, né? De acordo com a fonte dessa informação. Qual foi a fonte que veio essa informação? E a outra coisa em relação ao conteúdo. É importante fazer essa análise, porque senão corre o risco de você pegar um dado ou informação que veio de uma fonte confiável, aquela informação foi confirmada, então nós temos uma verdade ali, né? Ou seja, aquela informação ela tem um nível muito alto de veracidade. E aí você juntar com ela a informação que você teve lá, do seu ambiente, que você buscou com cracudo ali, né? Depois do cara ter fumado 3 pedras de crack, ele prestou uma informação. Você junta os dois, você contaminou. Desculpa o exemplo, pessoal, mas eu quero, assim, com essa... deixar de uma forma bem nítida com vocês que a informação ela precisa ser avaliada e junta de acordo com a sua avaliação, tá certo? Para você não contaminar a informação como um todo, né? Então, você vai fazer essa separação com todas aquelas cartas na mesa que o ambiente de obtenção te trouxe, você vai analisar, né? Para realmente produzir um conhecimento que vai de acordo com a sua demanda, com a sua realidade. Qual é o conhecimento? Não é o mais importante, né? Então, no Exército, quais são os conhecimentos de inteligência que tem no Exército? Informe, informação, apreciação e estimativa. Certo. Mas um briefing, ele é um conhecimento? Ele é um conhecimento, desde que ele tenha passado por esse ciclo. Então, o conhecimento a ser produzido é a sua instituição que vai demandar, é a realidade de vocês que vai demandar, tá certo? O quão mais padronizado, melhor, né, para que a metodologia seja de uma forma correta e facilite o entendimento, a capacitação de seus analistas, do seu pessoal, tá bem? Então, nós partimos para esse ambiente de análise, né? Finalizamos, foi concluído o documento, entrou numa alçada de aprovação daquele documento, né? Quem fez passa para o
para o outro que lê, manda corrigir ou não, agrega mais alguma coisa, passa para o outro, até que esse conhecimento esteja disponível para difusão do seu ou dos seus clientes. E aí a inteligência fez a sua parte, né? Chegou no último nível lá daquela pirâmide no que toca à inteligência. A partir daí é com o decisor. O decisor, ele vai agora ter o entendimento, né? Porque ele não tinha entendimento antes. Tanto é que ele demandou a necessidade de inteligência. Agora ele vai ter o entendimento para que ele possa reduzir as incertezas que ele tem, ou seja, as dúvidas, as lacunas, os gaps que ele tem, para que ele possa tomar uma melhor decisão. Então, pessoal, isso é o ciclo da inteligência, né? Que eu tentei aqui com vocês, né, explicar de uma forma mais reduzida, resumida e objetiva possível, sem perder conteúdo. Mas a inteligência trabalha dessa forma, né? Você vê muita gente por aí dando volta, mas não consegue explicar esse início, meio e fim das coisas. Tá bem, moçada? Então, esse é o ciclo da inteligência. E tudo isso que eu falei, ele funciona dentro de um marco, né? Não tem o quadro, a pintura do quadro está aqui. E o quadro tem o quê? A sua moldura, o seu marco. O marco de tudo isso que eu falei é a contra-inteligência. Por quê? Para que não haja perda, para que não haja descrédito, tá certo? Para que não seja comprometida a informação, para que não vaze, ou seja, a difusão inoportuna, para que não vaze aquela informação para quem não tem a necessidade de conhecer e muito menos para aquele que tem outros interesses, tá certo? Então, veja, muitas vezes, demandar, né, esse exemplo, volta ao exemplo lá do crime organizado, demandar sobre o aprofundamento sobre o crime organizado, se não houver o marco da contra-inteligência, né, a ação da contra-inteligência, e isso vazar, pode ter outras interpretações, não pode? Pode mudar o modus operandi, pode acontecer ações contra o nosso público interno. Por quê? Porque foi tomado conhecimento, né, sobre o que a inteligência está querendo aprofundar sobre isso. Tá bem? Imagine vocês numa auditoria. A inteligência pode ter como clientes um auditor, que vai demandar necessidade de inteligência. Aí você imagina que está em qualquer um desses ambientes aqui ainda, ou até na difusão, muitas vezes vaza também na difusão, e aí chega naquele pessoal que justamente que é o foco da auditoria. Então, por isso que eu falei ao início, pessoal, inteligência e contra-inteligência andam de braços dados. Tá certo? Estou dando exemplos práticos para vocês. Já vi muita coisa na divisão de contra-inteligência, já vi muitas questões de vazamento inoportuno e muitas vezes tem até que dar explicações para a justiça em relação a determinada coisa. Não estou dizendo aqui que eu trabalho no limite da ética. Não estou dizendo aqui que seja feito coisas ilegais. Mas hoje, no universo que nós vivemos, da construção de narrativas, muitas vezes o seu concorrente, tendo acesso àquela informação, ele tem condições de construir uma narrativa adversa à sua empresa e você vai ter que, no mínimo, ter o trabalho de se explicar. Tá certo? Por isso que inteligência e contra-inteligência andam de braços dados. Pessoal, passei para vocês aí bastante conhecimento e aí pergunto se vocês têm alguma dúvida até aqui.
Coronel, tem uma dúvida básica, né? Diga. Para o mundo corporativo, Coronel, o que que o senhor entende como escopo ideal? Por exemplo, aqui, eu não tenho um setor específico, mas se eu tivesse que ter um setor específico para isso, qual seria o meu escopo ideal? A Rio Galeão tem, tá? Mas eu queria entender se é a contento, se eles estão no caminho certo, é para poder até assessorar aí o nosso cliente. Cara, veja, nós estamos no curso do SOC, né? Então, a inteligência aqui, o objetivo inicial é que a inteligência ela funcione dentro do SOC, tá bom? Então, você vai ter que ter, ali no contexto do SOC, do pessoal que trabalha exatamente contigo, com você, você vai ter que selecionar e preparar a gente para funcionar atendendo o ciclo. Mas tudo começa na demanda. Veja, o ciclo começa por onde? Pela necessidade. Qual é a sua necessidade, Pedro, hoje em dia? Quais são as suas demandas de inteligência que você tem? De rotina, entendeu? Então você tem que começar a construir a sua solução pela sua demanda. Qual é a sua dor? Ah, minha dor é essa. Quem eu tenho à minha disposição? É esse pessoal. Com esse pessoal, será que você consegue criar essa estrutura? Porque, assim, eu estou falando conceitualmente, né? Mas isso, se as suas demandas são simples, você vai ter uma estrutura simples que gire essa rotina. Na medida em que as suas demandas elas são mais complexas, ou se você começar a executar isso e as suas respostas foram tão positivas que seus encargos começam a ser maiores, aí pode ser que você precise um aumento de efetivo, mais gente trabalhando com você nisso aí. Entendeu? É porque eu não consigo, Pedro, entender, eu não tenho a exata modelagem do seu negócio, entendeu? Para dar uma resposta mais assertiva que essa. Estou tentando ser o mais objetivo possível, tá bem? Então, perfeito, Coronel. Eu entendi perfeitamente. Eu entendo que, como eu falei para o senhor, eu não tenho definido um escopo para isso. Eu faço isso aqui com alguns pontos que o senhor mencionou, por exemplo, com fontes humanas. Por exemplo, agora no G20, a gente se preocupou com relação ao G20, a gente sabe que o mundo é como está, a geopolítica, com todas aquelas autoridades aqui no Galeão, da minha maneira, com os recursos que eu tenho, como o senhor falou, a minha estrutura ela não comporta aí um setor específico de inteligência, mas eu tentei construir do recurso que eu tenho, com fontes Tá. abertas, como o senhor mencionou, com internet, entendendo um pouquinho do cenário atual, do contexto da geopolítica, né, guerra de Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, com todos aquelas autoridades aqui no Brasil, assim, para a gente conseguir coagir alguém, né, a facilitar alguma coisa, não é muito difícil. A gente vê por aí, tem gente que pensa que é difícil, Brasil, mas também ninguém imaginava que ia ter aquele atentado na Torre Gêmeas, até que acontece, né? Mas eu entendi perfeitamente, eu acho que com esse conhecimento que o senhor está abordando aí, dá para a gente estruturar ainda mais aqui o nosso setor, né, digamos assim, de inteligência, que sou eu e quem está aqui dentro com os É, recursos que nós é. temos. O desafio, Pedro, é o seguinte: é botar a bola no chão, entendeu? O que eu estou passando aqui é a metodologia que funciona, cara. Na, desde tô falando de Brasil, né? Desde lá na BIM, é assim que funciona, até aquele que tem necessidade de inteligência, que é todo mundo, entendeu? Então, agora, como isso vai acontecer, essas adaptações, esse é o desafio que cada um tem que, entendendo a doutrina, entendendo a metodologia, ajustar a sua realidade. Tá bem, meu amigo? Pessoal, mais alguma dúvida em relação a isso? Comandante, posso dar aqui uma simples
testemunho aqui para os colegas, talvez está relacionado aqui com o que o senhor está falando. Poxa, o que o senhor apresentou aqui é um sonho, né? E não vou falar que é distante ou não, porque depende muito da operação de cada um, né? O colega aqui falando da operação dele está ligado a, a um serviço terceirizado e orgânico, e onde o cheque é muito diferente de uma indústria alimentícia, onde a última linha do EBIT dali, ele é né, a briga por recurso ela é muito escassa, né? Então, o que a gente faz aqui para a gente ter o mínimo, né, do mínimo para atender os interesses da empresa? O estoque faz aquela linha assim superficial de algumas coisas, né? Monitorar clima e coisas que afetam diretamente a nossa operação, porque para a nossa operação aqui tem hoje mais de 1.000 caminhões dentro das áreas rurais de todo o Brasil fazendo a captação da matéria-prima, uma delas que é o leite, por exemplo. Então, o clima para nós ele é primordial para a nossa operação. Então, tudo o que está acontecendo lá no sul, a gente faz esse serviço artificial, vamos dizer assim, superficial. Como um planejamento de uma operação militar mesmo, né? Logística. Sim, sim. Aí a segunda coisa que para nós aqui, fornecimento de água. Então, a gente, junto com o meio ambiente, que é o cara responsável pelo risco, ele traz algumas coisas e a gente trabalha com ele, porque ele não tem uma operação 24 horas administrativa, vamos dizer assim, operacional, igual nós temos. Sim. Então, ele me traz demanda, além da questão da água, que é importante para a gente, a questão de foco de incêndio. Então, nós temos uma parceria com as empresas, né? O senhor falou aí do meio militar, então a questão que as empresas que têm um certo risco, ela se cadastra num programa, recebe um link e cadastra por georreferência suas áreas. Quando acontece algum tipo de incêndio, o SOC recebe esse alerta e dispara aí as coisas muito simples. E assim, hoje a gente tem uma equipe de quase de 2 pessoas, né? Nós temos uma pessoa de liderança que vai buscar em fontes abertas, então utiliza ferramenta do Google, do Salesforce dentro da empresa, do X e outras coisas, e uma outra pessoa para ajudar a fazer um filtro, né? O demais a gente educa de maneira superficial as outras pessoas para nos ajudar. Só uma coisa aqui, uma coisa que é disponível também, clipping, entendeu? Da empresa já se contrata a empresa contrata um clipping já voltado ao seu negócio, é uma fonte enorme, né, de informações que vem. Mas prossiga, cara, desculpe te interromper. Não, imagina, mas ótimo, assim, também é um exemplo, então a área de comunicação nos ajuda muito com isso, porque eles têm um recurso. O que nós estamos fazendo aqui? O uso do recurso das áreas, né, corporativas que têm um cheque grande, não adianta, a gente vai discutir aqui no final, por mais que a gente agregue valor, tem as coisas, nós somos segurança, enfim. E isso nos ajuda muito. E uma outra coisa que é importante, só para finalizar aqui, a gente usa muito o plano diretor das cidades. Porque eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em Minas Gerais, e tem uma série de coisas que acontecem que impactam o nosso negócio. Do lado da fábrica vai ser construído um conjunto habitacional. Nós vamos brigar por recurso hídrico. Então, é um problema para nós. Então, a gente educa... Com a fonte, né? Uma fonte para a gente poder fazer um estudo dentro das nossas análises de risco daquela operação que a gente está vivendo ali. E outra coisa, nós se aproximamos muito dos corpos de inteligência, posso falar assim, dos departamentos de inteligência dos estados, entendeu? Aqui em Goiânia, eles são muito parceiros nossos, né, em Minas e outras cidades aqui, que eles nos ajudam muita coisa por trabalho para acompanhamento de faccionado e uma série de coisas que a gente conseguiu descobrir na nossa operação. Por exemplo, uma empresa que ela de uma facção criminosa e operava dentro das nossas indústrias, prestando um serviço terceirizado com um valor bem competitivo, e a gente acabou descobrindo isso, e qualquer outras coisas, né? Aqui, resumindo, é para falar que a gente não tem os recursos, mas a gente utiliza os recursos das áreas, né, corporativas, e uma parceria muito bacana com as
instituições que tem no estado. E a DESG nos ajuda muito a abrir essa porta, né? Você chega lá com a DESG, é uma outra conversa. Nós que estamos do lado de Brasília e do lado né, de outros grandes centros aqui, nos utilizam e assim nos recebem de portas abertas para nos ensinar, trocar as informações, logicamente que disponíveis, não é tudo, mas assim, eles ajudam muito. Precisa fazer uma consulta, né? A gente tem algumas ferramentas que nos ajudam aqui a consultar empresas, a fazer uma espécie de um DIDES, né? Algumas coisas para consultar CPF. Por exemplo, hoje na empresa, todo o prestador de serviço ou colaborador, ele passa por um crivo nosso, né? Um levantamento para ver essa vida pregressa e todo o histórico que ele tem. Acaba sendo a due diligence mesmo, né? Sim, sim. Então, só para dar um relato aqui para os colegas mas isso é ótimo, cara, porque você deu uma visão mais da vida real, corporativa, que está exatamente na linha do ideal. O que é? Lembra que eu falei? Inteligência funciona em rede. Então, você tem que ter os parceiros. Quanto mais parceiro você tiver, melhor. Né? Lógico, e assim, a confiança é primordial, mas na medida que você tem mais parceiros, aquele ambiente da obtenção que eu tratei aqui, ó, esse ambiente da obtenção ele passa a ser mais robusto, mais diversificado. Você passa a ter mais fontes para responder às suas necessidades, entendeu? Então, sim, a aproximação para um órgão de segurança pública, por exemplo, na verdade, é uma troca, entendeu? Uma vez uma empresa, fui visitar a empresa e elas falaram assim, uma aproximação muito grande com os órgãos de segurança pública, porque ele tinha o seguinte, roubo de carga. Ele tinha vários dispositivos nos carros próprios, né, os caminhões próprios, que quando ele identificava, né, entrava lá, ele recebia como um relatório, né, de inconformidade aquilo ali. Ele ia analisar, ele via que realmente aquilo ali era um roubo, acionar a polícia. Veja como é que é a parceria. Ele aciona a polícia, mas na verdade é papel da polícia, né? Coibir o crime. Mas ao acionar a polícia ia certo no roubo. Para ela estava aumentando o potencial de efetividade daquela corporação, daquele batalhão da área. Entendeu? Então você vê que é um ciclo com seus parceiros de um ciclo de ganha-ganha, entendeu? Então, é nesse sentido, pessoal, entendeu? Quanto mais acesso a banco de dados, por exemplo, vocês tiverem, melhor. Eu recebo uma informação, aqui eu acesso o banco de dados e já tenho a resposta. Que coisa melhor do que isso? Entendeu? Comandante, tem duas coisas que o senhor falou, só para não estender aqui. Primeiro, a questão da contrapartida, vamos dizer assim. Então, todos os nossos relatórios, inclusive de roubo de carga, os locais, quem é, qual o modo operandi, o que aconteceu, a gente troca muito isso com eles. Isso é útil para eles. E outras corporações que a gente tem acesso, a gente ajuda com endereço e outras coisas. Uma outra coisa que o senhor perguntou aqui, o que o seu cliente quer? Eu respondendo para o conselho executivo da empresa, onde abaixo tem um presidente, quando você vai fazer essa pergunta, ele sabe pouco. Ele pensa um pouco no segredo industrial e a gente até moldar para ele que aquilo gera valor, que aquilo é importante para a tomada de decisão. Então, a gente emite reportes diários para eles de informações que a gente acredita que é útil, seja interna ou externa da corporação. A gente acabou até que mudando a informação aqui o nome do relatório, ou dessa responsabilidade, vamos dizer assim, que a gente tem na frente aqui, né? As pessoas não são exclusivas para fazer isso, elas precisam fazer outras atividades. Então, a gente acabou chamando inteligência e contra-inteligência de segurança, porque muitas vezes o nosso cliente aqui, a auditoria interna, depende da gente, porque nós temos todos os recursos, né? O subsistema de CFTV, alarme, banco de dados estão sobre nossa responsabilidade. Ele precisa para fazer o levantamento, né, que ele foi demandado. E, de outro lado, a questão da expectativa do executivo, que ele não entende.
confunde, e desculpa o que eu vou falar aqui, eles acabam achando que é 07, né? 007, que tem, que tem o grampo, que tem a permanência, história de cobertura. Não é nada disso que a gente fala para ele, é uma coisa muito simples, porque isso não atende, dentro da nossa avaliação, lógico, aquilo que é de interesse para a empresa, entendeu? A gente às vezes é muito demandado com informação que não é útil, de coisas que a gente entende que é mais fofoca, e desculpa eu falar isso aqui, do que uma informação útil para a empresa. Obrigado. Obrigado você aí. Mais Deixa, alguma coisa, pessoal, para a gente deixa, avançar? deixa eu passar uma situação que eu tive como experiência, que acho que foi bem interessante. O que acontecia? Por se tratar de uma equipe nova, uma empresa nova, em uma ocasião a gente não tinha definido a forma de coleta de informações, né? Então eu tinha lá um time até que bom, uma quantidade de pessoas boas e todos muito bem capacitados, só que com o tempo a galera começou a guardar a informação para si. Então, na hora de alguma ocorrência, na hora de uma demanda, vinha aquele salvador da pátria com uma informação que só ele tinha e que ele não compartilhou com ninguém. Às vezes ele ficava até feliz, porque ele é o detentor da informação. Só que, pô, se você faz parte de um time, não colabora com o time com a informação, ou com o seu gestor, né, que no caso era eu, é, essa informação não vale de nada, né? Depois que acontece, não adianta falar, eu sabia que ia acontecer. Não, sabia não. A gente tinha que prevenir, pô. Né? Então a gente teve já problemas com greve, que o pessoal sabia que ia acontecer e não passou, e aí para a operação inteira e etc. E aí teve uma passagem bem curiosa, que o CEO da empresa tinha uma reunião com os CEOs das outras empresas aéreas, e nessa reunião, pô, vamos lá, empresa aérea no Brasil, 4. E o presidente da associação, que é da BEAR. Nessa reunião, os 3 presidentes fez a chacota com o presidente lá da Azul. Tipo, com uma informação, pô, você viu o que aconteceu lá? E geralmente esses caras, quando eles estão juntos, eles são, parece, amigos de faculdade, eles não estão conversando estratégia, estão falando besteira lá, trata as questões estratégicas, mas, pô, estão no núcleo dele. E aí começaram a tirar um sarro. Na própria reunião, ele mandou mensagem. Alguém sabe sobre o que eles estão falando? Porque ele não estava sabendo. E aí veio pra gente, pô, a secretária trouxe desesperada, falou: olha, o presidente está na reunião, ninguém sabe, vocês estão sabendo? Aí a gente fez um levantamento rápido, vimos que o que levaram para ele como algo atual foi algo que aconteceu há 2 anos atrás, que foi solucionado, que deu tudo certo, mas que foi 2 anos atrás, né? E aí ele falou: não, isso que vocês estão passando é antigo. É que nem as histórias que aparecem agora, né? 10 anos atrás que aconteceu algo com o famoso, essas fake news, né? Foi mais ou menos isso na época, que nem se falava de fake news na época. E aí a gente percebeu naquele momento que todas as informações que o departamento tinha, a gente tinha que passar para ele de alguma forma. Então a gente criou ali todas as informações adquiridas, a gente fazia uma análise preliminar e mandava o relatório preliminar. O que era o relatório preliminar? Era um texto rápido que a gente mandava para ele, mais um grupo de pessoas estratégicas. Por exemplo, temos a informação que possivelmente amanhã haverá uma greve em São Paulo, podendo ter tais impactos. Estamos avaliando, ninguém deu certeza, tá? Está em avaliação pelo departamento. Eles recebiam, agradecia, e caso qualquer coisa acontecesse dentro da empresa, ele fala: não, já estou sabendo. Segurança está vendo isso. E aí, conforme a gente analisava, buscava as 4 frontes seguras, a gente passava depois a resposta assertiva. Isso deu uma mudança de chave, até de confiança da alta diretoria da empresa, junto com o departamento de segurança, porque às vezes informações que a gente acreditava durante anos que era boba e a gente, se não fosse importante, para que eu vou passar para frente? A gente viu que tinha necessidade sim de passar para frente, mesmo que de uma forma preliminar,
para eles. Eu não tinha que chegar em todos os departamentos e fazer um aviso. Passava para a alta direção, porque eles tinham que ter essa informação. Às vezes é algo simples, eles não tinham tomada de decisão nenhuma naquele momento. Mas se acontecesse uma parada de um aeroporto, por um motivo qualquer, e eles não tivessem sabendo, eles não conseguiam nem dar apoio para a área operacional quando chegasse neles. Então, assim, foi, acho que um momento que deu uma virada de chave para a gente sobre a importância do gerenciamento da informação. Foi bem interessante esse momento. Então, é isso. A inteligência, pessoal, é estratégica, tá certo? Por isso que vocês têm que ter esse entendimento. O ajuste é necessário. Esse exemplo que você deu agora, essa mudança de chave, ela não foi uma via planejada, né? Foi uma ocorrência e que aí vocês raciocinaram em cima disso e se ajustaram para, em rota, corrigir o voo e passou a dar certo. Pronto, já entrou agora num processo de melhoria continuada daquilo que já tem. Tá? Então, esse é o entendimento. Porque são vários níveis. Tem locais em que já existe uma inteligência estruturada, tem local que ela não existe. Como é que vai ser? Em que local você está? Né? Agora, a partir daí, com esse conhecimento e colocando na prática erros e acertos, curva de aprendizagem, e aí vai chegar numa melhor posição. Tá bem, moçada? Vamos seguir? Então, vamos lá. Agora aqui, eu passo para os riscos. Então, uma vez mais, o foco, pessoal, não é aqui ter uma aula de gestão de riscos. A questão aqui é chamar a atenção de vocês para a percepção dos riscos. Né? Então, aí, listados, isso aí é um documento atualizado, né? É o relatório desse ano, lá do Fórum Mundial de Davos, né? Fórum Econômico, e que ele dá aí, ó, riscos para os próximos 2 anos, riscos globais, né? E para os próximos 10 anos, né? Então, por que eu trago isso? Olhem assim, sob a ótica do negócio de vocês, olhem para esses riscos. Quais desses riscos aí têm aderência ao negócio de vocês? Porque esses riscos já foram apontados por uma instituição de conteúdo assegurado, né? De credibilidade. Então, veja, já estão alertando em relação a isso aqui. Então, quais são as providências que você vai tomar em relação a isso? Quais são os alertas que você já deve, quais são os alarmes que você já deve começar a estruturar no seu negócio, da sua empresa em relação a isso aí? Qual é o impacto que esse risco pode ter sobre o seu negócio? Essa é a questão. E aqui eu achei muito bacana, eu não tinha visto ainda um gráfico como esse, do relacionamento entre os riscos, né? Que ele dá um potencial ali do risco, maior ou menor, mas a ligação com demais riscos. Então, vocês imaginem que um determinado risco desse colapsa, como é uma cadeia, pode ter efeitos inimagináveis, tá certo? Então, é um documento que agrega para nós uma percepção maior em relação aos riscos, tá bem? E no Brasil, baixando a bola, riscos globais, riscos no Brasil. A Política Nacional de Inteligência, ela trata lá das ameaças, mas vamos tratar aqui como riscos, né? Então, está aqui, ó. Espionagem afeta a grande maioria dos negócios de vocês, viu? Sabotagem, talvez todos. Interferência externa, mais questão de outros países. Ações contrárias à soberania. Ataque cibernético. Quem está fora disso hoje, desse risco? O terrorismo. Ah, no Brasil não tem terrorismo. Não tem? É isso mesmo? Atividades ilegais envolvendo, né, bens de uso dual. Enfim, criminalidade organizada. Faz sentido para o negócio de vocês? Risco que ele coloca ali. Corrupção. Corrupção é um risco.
Eu vi uma vez uma palestra com o ministro da STF, ele falava o seguinte: o risco, o problema maior da corrupção não é a propina, aquele percentual sobre um contrato, sobre o negócio. O maior problema da corrupção é que ela muda as decisões, por vezes decisões relativas a necessidades, elas são bypassadas por um tema de corrupção e é decidido uma coisa que não é numa prioridade, né? Então, riscos nacionais para ajudar vocês aí a percepção, ampliar a percepção dos riscos, tá? Riscos de ESG, né? Olhem o negócio de vocês, passivo ambiental, passivo social, os fornecedores, né? Condicionantes de licença, comunidades do entorno, né? Enfim, então, risco, né? É o efeito da incerteza nos nossos objetivos, né? Os riscos, ele antecede o evento, né? Porque senão seria um fato e não somente um risco. O risco, ele pode criar ameaças, mas ele pode criar oportunidades também. O risco criar oportunidades. Então, por exemplo, da pandemia, né? Risco de uma pandemia era levantado. Quando a pandemia se instalou, virou fato, né? Então, vocês veem, o delivery, como o delivery se expandiu durante a pandemia. Então, a partir de um risco, né, de uma pandemia, houve oportunidades para determinados nichos. Então, o risco é isso. Ele traz ameaça, ele traz oportunidade, né? E aí, como nós já sabemos, né, a análise do risco, ela é de acordo com a probabilidade dele ocorrer e o seu impacto ou a sua consequência, né? Agora, cuidado com os cisnes negros, né? Tem um livro lá do Taleb que ele fala a lógica do cisne negro, né? São aqueles outliers, aqueles pontos fora da curva, né? Mas que ele tem característica. A gente não enxerga o cisne negro, mas depois que ele ocorre, ele é explicável, né? Então, lá das Torres Gêmeas, porra, ninguém imaginou que aquilo ia ocorrer. Já é um exemplo velho batido, mas é porque o livro ele trata disso, né? Então, ninguém imaginava que com aviões iriam chocar com a Torre Gêmea e as Torres Gêmeas iam desabar. Certo. Ocorrido o fato. Depois, quando foi investigar, aí puxaram o fio da meada e veio. Não, pô, os caras, né, contrataram cursos de pilotagem, né? A infiltração foi dessa forma. Então, ou seja, a história se explica depois, né? Esses são os cisnes negros. Cisne negro porque no passado só achava que cisne era branco. Quando chegou na Austrália, viram e falaram, que diabo é isso? Né? Era um cisne negro. E aí eles viram que, porra, cisne não é só branco, existe o cisne negro. Por isso a lógica do cisne negro. Então, cuidado com o cisne negro. É solução para isso. Pensar fora da caixa sempre. Vai mitigar demais a ocorrência de cisnes negros. Então, aqui, ó. Acidente, manda um recado. Você sabe onde foi isso? Esse acidente? Essa explosão? Em Beirute, né? Em 2020, 215 pessoas mortas, né? E mais 6 mil feridos. Então, foi a explosão no porto de Beirute, explosão por nitrato de amônia. Então, por que eu digo que acidentes mandam recado? Porque nós temos que estar atentos a isso, pessoal. Porque o primeiro acidente com nitrato de amônia registrado foi em 1921, em Opal, na Alemanha. 1921. De lá para cá, de lá até Beirute, 2020, ocorreram mais de 40 acidentes, explosões com nitrato de amônia.
Manda recado? Manda recado. Agora, não foi percebido esse risco em alguns casos, ou foi procrastinada a solução. Olhem para o negócio de vocês, tentem interpretar isso na ótica do negócio de vocês. Depois de Beirute, esse acidente em Beirute, o Brasil foi feita uma lei, né, que tinha que ter um plano de ação em relação a isso. Aí foi descoberto um porto no Brasil, não vou dar detalhes desse porto, com 9 toneladas de nitrato de amônio estocado. E essa explosão aí em Beirute, se não me engano, foi de 2,8 toneladas. E nós tínhamos no Brasil um porto com 9 toneladas. Né? Acidentes mandam recado. E os riscos, eles podem se materializar de forma distinta dentro de um mesmo tema, dentro de um mesmo domínio ou um mesmo segmento, né? Então, duas empresas do mesmo ramo, do mesmo nicho, elas podem ter risco distintos? Sim. Por que elas podem ter risco distinto? Alguém pode me dizer o que vocês acham? Por que risco distinto dentro do mesmo segmento? O que vocês acham, pessoal? Uma empresa é composta por quem? Pessoas. Então, as pessoas, elas são diferentes, correto? Às vezes o local é diferente também. O local é diferente. Cultura é diferente. A cultura da empresa é diferente. Então, uma empresa que opera no mesmo nicho, ela pode ter riscos diferentes, tá certo? Então, você saiu de uma empresa, entrou na outra do mesmo nicho, não ache que a matriz de risco vai ser igual, porque pode não ser. E a necessidade de compartilhar os conhecimentos. Então, dentro de uma mesma empresa, né? Então, foi dado assim, local diferente. Então, vamos dizer que seja uma mesma operação em locais diferentes. Os conhecimentos têm que ser compartilhados, porque a realidade num local é uma, na outra é outro. Aconteceu um problema numa empresa, é um recado que está sendo dado. Então, compartilhe essa informação para que o outro não caia na mesma emboscada que o primeiro caiu. Entendeu? Então, dentro da sua empresa... Agora, isso, pessoal, o entendimento é fácil. A estruturação disso, a sistematização disso, é que é o desafio para ser feito. Está compreendido? E a percepção aos riscos? Existe um livro bem bacana, bem interessante. Ele é um pouquinho chato de ler, porque é uma tese de doutorado, né? Mas eu já li esse livro 2 vezes. Ele fala sobre a cabeça do brasileiro. O brasileiro ele não pensa, o brasileiro não é um só. O brasileiro pensa assim, não. O brasileiro, quando varia das regiões do Brasil, norte para o nordeste, para o centro-oeste, para o sul, sudeste, o pensamento muda, é distinto em relação a determinados assuntos. Por quê? Os nossos valores, porque existe uma subjetividade, né? As pessoas sofrem influência do meio, de sua formação, né? De vários fatores. Agora, os nossos valores que governam as nossas decisões. Isso é muito importante, a gente ter isso na nossa cabeça quando fala de percepção, risco, para o quê? Pensar fora da caixa, abrir o leque. Veja essa pesquisa. Foi feita uma pesquisa em cima foram tabulados acidentes e incidentes, né? E aí a tabulação, vejam disso, a causa raiz, ou seja, o que foi o que motivou aquele acidente ou aquele incidente. Vejam.
a falta de percepção do risco, ela foi o mesmo percentual, 42%, que o erro no procedimento. Então, vejam como a percepção do risco é algo muito importante. E isso aqui, que com essa aula eu queria reforçar com vocês. Uma vez mais, olhem para o seu negócio. Interpretem isso que eu estou falando na visão do seu negócio. E aqui está a gestão do risco, né? Mas, uma vez mais, não é o core aqui do que nós vamos falar. Então, os riscos, eles são, metodologicamente, né, definido um escopo, o contexto, o seu critério, são elencados os riscos, cada área tem um risco, correto? São identificados esses riscos são analisados. O que é analisado? Submetido à probabilidade da sua ocorrência e o impacto caso ele ocorra. Isso aí é a análise. E a avaliação é o quê? É o resultado da probabilidade com impacto. Isso se chama avaliação. É isso aqui, né? São as matrizes, né? Uma matriz de severidade, frequência, né? Ou probabilidade e impacto, são essas matrizes que são montadas de acordo com a realidade do negócio, da empresa, né? Ela que vai dimensionar essas cores, valor, peso, gradação, né? Pode ser que a probabilidade seja alta, média e baixa, ou seja, de 5 fatores, de muito baixo a muito alto. É a realidade do negócio, é a realidade da empresa que vai ditar a construção dessa tabela. E aí vem o mais importante, né? Porque vocês concordam que, ao ser identificados os riscos, né, esse é um processo. A análise e a avaliação é uma teoria? É uma metodologia? Agora, o que mais importa é o seguinte: o que eu faço com isso? Sim, já vi, os meus riscos são esses, a avaliação é essa, a análise é essa, a avaliação é essa. Agora, como eu trato? Esse é o desafio. Então, está aí, né? Então, uma matriz completa, né? Da probabilidade da ocorrência, do impacto, a gradação, né? Uma vez mais, quem fala, quem manda isso é a realidade do negócio, né? Aí ele diz lá, o vermelho é intolerável, o laranja é sério, o amarelo significativo e o verde é tolerável. Está dentro do meu apetite, né? Então, o tratamento, que é o mais importante. Se aquele risco se enquadrar no vermelho, qual é o tratamento? Paralisar a atividade. Paralisar a atividade, né? Então, se for sério, implementar novos controles. Se for esse é o tratamento dos riscos. Tá bom, pessoal? Eu trouxe isso aqui só para a gente encadear de uma forma completa, mas uma vez mais. O meu foco com vocês é a percepção dos riscos nessa aula. E aí, haverá procrastinação? Vai ter retardo? Porque muitas vezes o trabalho de quem faz isso, seja a gestão de risco, seja o setor que seja responsável, é apresentado isso. Mas e a solução? Né? Não cabe a vocês a solução, mas cabe o assessoramento. E os riscos têm uma cultura que envolve... eu coloquei aqui 3 níveis. Tá bem, pessoal? O nível da liderança, o nível que é ali a liderança da empresa, né? Seja o board, seja o CEO, a diretoria, a liderança. A gerência e a operação propriamente dita. O que cabe a cada um? A liderança. A decisão do que fazer, não vai procrastinar, ele vai atuar em cima do que foi tratado, a vontade para isso e dar o exemplo. Já a gerência, ela entende esse processo, ela tem a disciplina
para conduzir esse processo no que toca a ela e também a gerência dá o exemplo. E a operação? Ela tem a disciplina para fazer o que precisa, ela participa desse processo e ela tem o envolvimento para que as coisas aconteçam dessa forma. Então, é uma visão maior dessa questão do risco, é a cultura do risco. Então, requer forte empenho das lideranças e o envolvimento de todos. Bom, e a contra-inteligência, pessoal? Tudo que eu vou falar daqui para frente de contra-inteligência, vocês devem pensar, ter o pensamento de uma balança. Né? Lembra aquelas balanças antigas da feira? Né? Então, de um lado, é o conforto e a rapidez da coisa fluindo. E o outro peso é a segurança. Né? Quanto mais segurança você tem, menos conforto e rapidez. Quanto mais conforto e rapidez é concedido, a segurança ela diminui. Ok? Esse é um conceito, pessoal. Então, vamos lá. Com inteligência, já falei os verbos, né? Para neutralizar os fatores adversos, vamos botar assim, tudo aquilo que constitui a ameaça, né? Então, atores e fatores adversos, a contra-inteligência é um escudo, né? Que protege os seus ativos dos diversos riscos. Isso é a contra-inteligência. A contra-inteligência ela se divide em segurança orgânica e a segurança ativa. Entretanto, da mesma forma, andam de braços dados. Uma contribui com a outra e uma depende com a outra. A segurança orgânica, ela previne e protege os ativos. Quais são os ativos da sua empresa? O que é ativo? Né? Ativo, recursos humanos é ativo, material é ativo, né? Áreas de instalações é ativo, informação é ativo. Então, prevenir e proteger os ativos. Segurança orgânica, o foco é nos ativos, né? Necessidade de desenvolver uma mentalidade de contingência para que haja uma proteção ideal, tá? Ela tem um caráter preventivo. Foco nos ativos, caráter preventivo. Já a segurança ativa, ela já não atua no ativo, mas ela atua contra as ameaças. Já demanda um pessoal especializado para isso. Vou falar mais à frente. Então, qual é o foco da segurança ativa? Ameaças, e ela é preditiva. Essa é a grande diferença. Segurança orgânica, foco nos ativos e preventiva. Segurança ativa, foco nas ameaças e caráter preditivo. Vamos lá, pessoal. Então, a segurança orgânica, prevenir e obstruir, prevenção. Ela é dividida em 4 subgrupos, tá certo? Que eles são interligados. Eu ministrei um curso para os tribunais estaduais de contas. Para eles, qual é o principal negócio? A segurança da informação, tá certo? O voto de um conselheiro. Qual é a importância disso? É informação. Só que você não consegue a segurança da informação da sua instituição sem que as suas áreas de instalações sejam seguras. É o exemplo que eu dava para eles. O conselheiro está fazendo um voto, saiu para almoçar, deixou a tela do computador aberta, a sala está aberta, não tem ninguém ali. A pessoa entra e acessa a informação. Então, quando a gente pensar em segurança orgânica, é um contexto, é um somatório da segurança da informação, com a segurança dos nossos recursos humanos, a segurança do material e das áreas de instalações. Um pouquinho de detalhe. Aí, segurança da informação. Ministro estava no TSE nessa época, abre investigação sobre vazamentos de mensagens de integrantes do TSE e de seu gabinete. Nós estamos falando do quê? Segurança
da informação. Então, pessoal, informação ela é vital, tá? E como é que a gente garante a segurança da informação? Primeiro, a gente saber o seguinte: documentação, seja ela papel ou digital, ela tem um ciclo. Esse ciclo começa na produção ali, em que tem os rascunhos, né, em que tem os arquivos, as versões digitais sobre aquilo, né? Aí esse documento ele é produzido, né? Aí o documento ele é difundido, às vezes para diversas fontes, né? E por último, ele é manuseado, né? Quando ele é transmitido, tem a transmissão, a pessoa lá recebe, analisa, manuseia aquilo e no final lá ele vai ser eliminado. Então tem que ter um olho sobre todo esse processo. Tá bem? Aí a gente sabe que, pô, segurança da informação é em todo o processo. Alguns conceitos. Sensível. O que é sensível? Uma informação sensível. Sensível é aquilo que não é sigiloso, que teria medidas adicionais de segurança, mas ela também não é ostensiva. Então, é uma informação sensível. Ou seja, é aquilo que não deveria ser de conhecimento de todos, tratado com algum tipo de reserva. Isso é sensível. Que é diferente do sigiloso. Sigiloso é um grau maior. Sigiloso tem lei que ampara. Sigiloso requer medidas adicionais de segurança, que depende do grau de sigilo daquela informação que nós estamos tratando. Tá? Acesso. Acesso é uma condição. Eu tenho acesso a um determinado documento. Então, é uma condição. Tá? Uma condição para ler, para ter contato com uma determinada informação. Acesso. Esses conceitos, eu vou falar isso, pessoal, porque o bom entendimento desse proporciona que vocês tomem medidas adequadas para mitigar os riscos. Tá certo? O que é necessidade de conhecer? Necessidade de conhecer está relacionado à sua função, né? Para o exercício da sua função, você tem necessidade de conhecer determinados assuntos, determinada informação. Logo, você deve ter o acesso à informação que você tem a necessidade de conhecer. E aquilo que você não tem a necessidade de conhecer para o exercício da informação deve ser compartimentado. Ou seja, você não pode ter acesso àquilo. Então, é uma medida. Compartimentação. Compartimentação é uma medida. Né? Na administração, chama segregação. É uma medida. Tá bem? E, para dar ainda mais segurança a esse processo, os assuntos sigilosos ou os assuntos sensíveis, de acordo com a política da empresa, ser estabelecida uma credencial de segurança para o que é sigiloso, ou pelo menos um termo de compromisso e manutenção de sigilo, né, para o exercício da função, porque pelo menos você tem um documento assinado pela pessoa que ela entende que aquilo o que ela vai ter acesso é coberto por medidas de segurança, que ela não pode difundir aquilo fora do ambiente de trabalho, tá certo? Então, esse conjunto de conceitos e de medidas é o que garante a segurança da informação. Vou dar um exemplo. Numa embaixada do Brasil, né, no exterior, uma diplomata tinha acesso a toda a lista de funcionários da embaixada. E aí essa lista vazou. Tá bem. Então, se você está na auditoria, a primeira pergunta que você deveria fazer é o seguinte: essa diplomata tinha necessidade de conhecer de todos esses nomes e dados? Sim ou não? Se sim, então a gente tem que agora olhar qual é o processo para ver se essa segurança não está falha. Se ela não tinha, o que deixou de ser feito em relação a ela? A compartimentação.
Então, filho, é o seguinte, você, para o exercício da sua função, você tem necessidade de conhecer desses dados. Os demais eu não tenho. Porque, veja, mesmo havendo vazamento, o vazamento seria parcial e não total. Entenderam aqui essa questão de acesso, necessidade de conhecer e compartimentação? Então, vamos lá. Segurança dos recursos humanos. Então, vejam, quando a gente fala de segurança recursos humanos, ele é um conceito amplo. A gente pode estar tratando de suicídio, acompanhamento dos nossos recursos humanos, porque suicídio hoje é uma realidade, pessoal. É a segunda maior causa de morte de jovem, né? Suicídios e autolesões, que aumentam no Brasil. Burnout, né? Olha o percentual de trabalhadores com burnout. Porque, ao fim e ao cabo, esse pessoal vai estar sendo afastado do serviço, né? Agora, o outro contexto. Então, segurança dos recursos humanos em relação à segurança física dele por doenças, né? Da mente ou do corpo. Agora, olha aqui. Alvo do plano, promotor de expiação contra Moro veio de departamento de homicídios da facção, né? Quantos recursos humanos do seu negócio são vulneráveis, como esse exemplo aqui, ou outros exemplos? Então, quando a gente fala de contra-inteligência, segurança orgânica, nós temos que estar focados nos nossos recursos humanos. Por quê? Então, prosseguindo aqui, conscientização. Como é que a gente trata disso? Conscientização do público interno em relação às ameaças a si, seja ao seu físico, ao seu mental, ou ele como alvo pelo exercício da função, pelo seu valor dentro do negócio. Qual é o papel da segurança corporativa em relação à segurança dos recursos humanos, né? Quais as capacitações que devem ser tratadas, né, planejadas, para que tenhamos uma boa segurança dos recursos humanos? Capacitação. Capacitação, pessoal. Quais as políticas estabelecidas para isso, né? Tudo, pessoal, acompanhamento e registro. João Ricardo depois pode falar, já deve ter dado o exemplo de como ele fala isso, do acompanhamento e registro. Tudo tem que ser registrado, porque é com base no registro que a gente atualiza a política, é com base no registro que a gente atualiza capacitações, que surgem demandas de capacitações, né? E atentar, pessoal, para o indício de recrutamento no seu negócio. Isso tudo está dentro do contexto do recursos humanos, que é o ativo mais importante das instituições, né? Segurança orgânica também é segurança do material. Olha aí. Roubo de computadores, né? Material. Vigilante tem rendido e tem sua arma roubada, né? O vigilante é recurso humano, mas a arma dele, material. Então, uma vez mais, conscientização do público interno. Criação da mentalidade de contra-inteligência. Agora, normas devem estar atualizadas, as coisas devem ser claras do seu negócio, tá certo? Regras, atribuições, accountability, né? Então, é o quê? Responsabilização, nosso pessoal. Como é que se responsabiliza? Por intermédio das normas. Capacitação. Quais são as capacitações para o meu pessoal? Pô, eu estou tendo um problema do pessoal deixando, por exemplo, exemplo mais simples do mundo. Porta aberta, porta destrancada, acessos destrancados. Capacitação. Como é que se resolve isso? Capacitação. Uma vez mais, acompanhamento e registro. Das áreas de instalações. Lembra o exemplo que eu falei lá? O cara chega na sala, está tratando um documento. Mas se as áreas de instalações não estiverem seguras, a segurança da informação ela não é atendida, né? Então, aí, ó. Juiz de ser alvo de assessor, de desembargador que entrou armado num tribunal. É possível entrar armado? É. É um risco? É. Então,
as áreas de instalações têm que fazer o seu papel, né? A outra coisa que a gente não fala, incêndio está relacionado às áreas de instalações, né? Então, lá no Rio, pô, pegou fogo, cara. Eu ia à Quinta da Boa Vista lá quando era pequeno, o museu histórico pegou fogo, acabou ali um bem precioso, incêndio. Aí quando você vai ver os laudos furados, né? O acidente mandou recado. Então, é muita coisa, pessoal. Se é muita coisa, há necessidade de priorizar o que vai ser feito, né? O que nós temos que atacar? Nós temos que atacar isso. Quem nós vamos atacar primeiro? Isso aí é a priorização, tá? Então, o mais importante primeiro, tem uma regrinha, né? Capacitações, aí entra o papel da segurança corporativa, né? Na linha de frente. O conceito, pessoal, de linhas e barreiras e a identificação delas. Volto ao exemplo lá. O conselheiro preparando o voto dele de um julgamento de milhões, né? Então, uma ata ainda não divulgada, ela é coberta por sigilo. Então, quais são as barreiras definidas, né? Cada negócio tem o seu negócio, tem o seu nível de risco. Quantas barreiras forem necessárias para que tenha uma segurança adequada? Controles de acesso com as auditorias, que eu quero falar como isso. Não adianta só ter a câmera, e essa câmera ela filma, e você só vai precisar dela na hora que der o problema, que você vai fazer o resgate da imagem. Isso é importante? É muito importante. Mas se você cria a rotina de iniciado uma equipe entra, alguém tem a responsabilidade de voltar 24 horas, se o período é de 24 horas ou 12, volta as imagens em 12 horas ou 24 horas e avança em acelerado para ver o quê? Existiu alguma inconformidade nesse período? É assim que a gente tem conhecimento das coisas, pessoal, né? Então, assim, aqui, eu não estou aqui, pessoal, para dizer o que vocês precisam fazer, porque vocês são especialistas. Eu estou ampliando percepções. Combate a incêndio é algo fundamental e, por vezes, fica relegado a segundo plano, né? Então, nesse contexto de as instalações, a espionagem e sabotagem são ameaças principais em relação a determinados negócios. Ok, pessoal? Já a segurança ativa, né? Os verbos mudam. Detectar, identificar, avaliar, explorar e neutralizar. Aqui já está mais relacionado às ameaças. Tanto é que vocês veem. Contra o quê? Contra a ameaça. Na segurança orgânica, era a segurança do quê? Dos ativos. Aqui já é o foco em relação à ameaça. Então, a contra-espionagem, o contra-terrorismo, a contra-sabotagem e as contra-ações psicológicas. E a desinformação é transversal a tudo isso. Tá bem? Então, vamos lá. Contra-espionagem. Existe o sistema de infraestrutura crítica, pessoal, né? O seu negócio está nisso aí, na infraestrutura crítica? Se está, é certo que você tem que se preocupar com a contra-espionagem, né? O trabalho contínuo de contraposição às ações de buscas realizadas por agentes adversos, né? É a divulgação de segredos. Como o Brasil se tornou o berçário de espiões russos? Aí aqui, mas está fora da realidade, espião russo, meu negócio? Então, tudo bem. Olha aqui, a outra. Patroa do PCC ia iniciar estágio no Ministério Público de São Paulo no dia que foi preso. Contra-espionagem, pessoal. Que também, nesse caso da patroa, poderia virar uma contra-sabotagem, né? O contra-terrorismo. Então, né, é uma prevenção, ela é conduzida por elementos especializados,
porém, de acordo com a situação, elementos não especializados. Então, eu tive a oportunidade, quando eu estava no Centro de Inteligência do Exército, de participar do grupo de trabalho que construiu o modelo da inteligência focada para o enfrentamento ao terrorismo nas Olimpíadas, né? Então, ali, claro, existiam os órgãos de inteligência, todas as Forças Armadas, a Polícia Federal, da ABIN, mas o modelo construído, ele uniu o especializado e o não especializado. Como assim? A gente quis chegar ao nível, e aí foram capacitações no Brasil inteiro, várias levas de capacitações, para que a gente queria chegar no nível em que a senhorinha no seu apartamento ela olhasse ali na rua e chamasse a atenção dela que tinha um carro parado há 2, 3 dias, um carro que não era dali. E ela identificasse, ela tivesse essa percepção, por isso que era percepção ameaça terrorista, e aí ela tivesse para quem ligar, para que mandasse um vetor checar, ou simplesmente um cheque de placas, ou um cheque de câmeras, né? E, por último, não tivesse resolvido isso, um vetor ali. Vou dar outro exemplo. Eu fui a Israel, né? E aí eu tive contato em Israel no sistema, justamente o sistema que coordena a segurança das infraestruturas críticas. Então, o que acontece? Existe funcionando ao mesmo tempo, né? Então, os analistas lá funcionando a inteligência de sinais varrendo o espectro eletromagnético, tendo informações disso ali, tem as câmeras estabelecidas, tem as patrulhas circulando. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui que eles me deram. Se vem um relatório de inconformidade da inteligência de sinal que uma determinada frequência não é uma frequência cadastrada naquela área, eles acionam, o próprio sistema aciona os meios para ver o que se trata. Então, por exemplo, tem câmera que cobre aquele local onde está o posicionamento na emissão daquela frequência? Tem. Então, por exemplo, tem um carro parado. Aquele carro é um carro que está cadastrado ali na área? Sim ou não? Não. Então, eu não consegui identificar o porquê da emissão daquela frequência, eu não sei que carro é aquele, lógico, chequei a placa, mas vi que o carro não é dali, né? Aí o que eles fazem? Eles mandam um vetor, mandam uma equipe lá para ver. Não, eu estou com um carro enguiçado aqui, eu sou fulano de tal, beleza, não tem problema nenhum. Mas pode ser um carro-bomba acionado por celular. Com isso, Israel conseguiu diminuir demais o número de atentados dentro de Israel. Tá bem? Então, eu dei um exemplo no nível de Estado. Mas e do seu negócio? Qual é a interpretação disso? Então, só para não dizer que no Brasil não tem terrorismo, né? Céus adormecidos, é certo que existem, tá certo? E o cenário externo está sendo mexido, né? Podemos ter consequências aqui. A contra-sabotagem, né? São os atos de sabotagem e que eles se confundem, né? Pode ser confundida com um acidente, né? Isso aqui foi um acidente que ocorreu, né? Ou pode estar no conceito de sabotagem. A sabotagem é um exemplo que fala assim, o quanto a segurança orgânica, que é preventiva, anda de mão dada com a segurança ativa nesse caso de sabotagem. Então, se você não tem segurança das áreas de instalações, aumenta o risco de você ter uma sabotagem. Se você não tem segurança do seu material, o seu material pode ser sabotado. Se você não tem segurança da sua informação, a sua informação pode ser sabotada. Se você não consegue fazer a segurança dos seus recursos humanos, pode haver ação contra os seus recursos humanos. Ok? Aí fica claro qual é o papel entrelaçado da segurança orgânica e da segurança ativa. Olha aí. Contra-sabotagem, força de equipamento de energia elétrica. A cidade tem colapso no abastecimento de água. Qual é o negócio? A sabotagem no negócio, colapso no negócio. Ou seja, não foi entregue o negócio. Problema no negócio.
E aí, já para fechar aqui, pessoal, já nos aproximando do final, a integração de todas as fontes, a integração da inteligência, ela nos traz a superioridade da informação. Então, olha como é que é interessante esse gráfico, né? Então, no eixo, o eixo conteúdo, você tem uma situação bravo inicial, né? Um conteúdo inicial. Você tem uma qualidade da informação inicial e você tem uma temporalidade inicial. Na medida que aumenta o quão mais complexo completa a sua informação e relevante, relacionada à sua tarefa, a qualidade da sua informação aumenta, né? da inteligência corrente, mais precisa, mais segura, você tem um aumento, uma vantagem de informação da posição bravo para a posição alfa. Esse gráfico, na verdade, ele sintetiza tudo aquilo que eu vim falando aqui até agora, relacionado à inteligência e à contra-inteligência. Correto? Então, esse gráfico eu sempre coloco nas minhas palestras, que ele é muito importante. E na conclusão, pessoal, a necessidade, né, de estruturar a atividade de inteligência no negócio, né? Nós temos níveis distintos dos negócios de vocês. Lembrando, tendo a segurança como valor. Não esqueça o ciclo da inteligência, mas não esqueça do mar. É a contra-inteligência, é a segurança. A inteligência como ferramenta para agregar valor ao negócio, tá certo? Inteligência, ela será estratégica sempre. Nós temos que encontrar o caminho para para operacionalizar. Integração e compartilhamento seguro nos leva à superioridade da informação, aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Mudar procedimentos não acarreta em custos significativos. Muitos deles não é custo, a questão não é custo. A questão é de consciência, é de percepção aos riscos, consciência da necessidade, exemplo e vontade de fazer, e envolvimento de todos. O pedagógico, pessoal, sempre é mais favorável do que o punitivo, né? E aí vai nesse contexto, eu pincelo lá a conscientização, capacitação do nosso pessoal. Ter a mentalidade do risco e a mentalidade de contingência, que é a maior, né? É um objetivo permanente, é o grau de segurança ideal, né? Então, esse grau de segurança ideal, ele contribui para a melhoria do ambiente de trabalho, sempre é bom trabalhar num ambiente seguro, e o fortalecimento da cultura organizacional do negócio. Então, meus amigos, finalizando aqui, eu trago esse quadro, né, que é o cego guiando outros cegos. Nós não podemos estar enquadrados nessa imagem. Pense sempre nisso, tá certo? E a inteligência é que traz o conhecimento. Então, que nos tira da cegueira. Porque o cego que guia outro cego, quando tiver um buraco, cai todo mundo lá dentro. Tá bem? Antes de tudo, inteligência, pessoal. Com isso, eu termino minha participação e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida e pergunta, pessoal. Muito bom. Parabéns aí pela apresentação, Coronel. Eu vou... Alguém com uma dúvida, a gente pode ampliar, né, o debate, mas alguém com alguma dúvida aqui na apresentação, quer que eu volte a algum ponto? Então, tá certo. Por mim, tá tranquilo, Coronel. Eu vou parar de compartilhar aqui agora. E aí, fico à disposição de vocês para alguma dúvida. Se a gente quiser ampliar algum ponto aí, pessoal. Beleza, pessoal, vou encerrar a gravação para não se estender, mas não estou fechando aqui a apresentação do professor, tá?